Seguia tudo na maior normalidade durante o atendimento na loja de telefonia, até o cliente ser informado sobre o tempo de espera pelo serviço. A confusão começou aí. O funcionário agredido precisou de socorro e foi atendido pelo SAMU. Esse tipo de explosão por nervosismo não tem sido algo tão raro por aí. E os ataques de fúria podem acontecer em qualquer lugar. Estas imagens mostram um médico enfurecido em uma unidade de saúde. Ele joga gavetas no chão e destrói prontuários. Ele contou depois que ficou indignado com as condições de atendimento aos pacientes. A causa de boa parte das dores de cabeça é nosso cotidiano, especialmente nas grandes cidades. Este homem, que se identificou como policial, está quebrando o vidro de um carro que estava em frente ao dele em um estacionamento. O motorista queria sair a qualquer custo. Estacionou com estacionamento privado. Ela tá nervosa. Se meu sobrinho nascer, você vai fazer o quê? Depois de muita confusão, ele começou a empurrar o carro que bloqueava o caminho. O veículo tinha sido estacionado pelo manobrista de um restaurante que pagou os reparos. Às vezes, o problema nem é dos maiores, mas a reação... Quando me deixam a geladeira aberta de casa, eu fico muito nervosa. Uma vez eu fiquei presa com o pé no vão do metrô, sabe? Fiquei presa ali. E daí, tipo, eu não conseguia sair de jeito nenhum. E ninguém entendia isso. Eu falava, meu vai estar preso, a porta quase fechando meu pé. Fiquei, lógico, eu queria dar em todo mundo. Todos nós somos suscetíveis a ter uma reação de raiva exagerada em algum momento. Mas isso não significa necessariamente um transtorno. O que caracteriza o que pode vir a ser um problema são a intensidade e a frequência dessas reações. Um funcionário de uma fábrica espanhola da marca Mercedes-Benz ficou inconformado depois da demissão em massa. E o que ele fez? Ele simplesmente invadiu o pátio da montadora com uma retroescavadeira. Acredite se quiser. Ele destruiu pelo menos 50 vans da marca. Descarregou o ódio, a raiva, só que ficou com um prejuízo de no mínimo 2 milhões de euros. É inacreditável, né? O funcionário foi preso, ou seja, além de demitido, ele foi preso, está com uma dívida e agora aguarda o julgamento. Doutor Fernando Gomes, nem sei o que te perguntar depois dessa. Como explicar isso? É assim, Elisa, existe um balanço que acontece dentro do nosso cérebro que dita o nosso comportamento. Então, no sistema límbico, a gente tem uma estrutura chamada amígdala, que é responsável pela nossa resposta quando a gente se sente agredido. Que pode ser um pisão no pé ou então aí uma demissão numa situação em que o indivíduo está muito preocupado com a família e com toda a questão de se manter. Então, essa estrutura ela é estimulada e o indivíduo pode sentir medo, ou ele pode sentir raiva. O que freia o comportamento no sentido de tentar ficar quite com aquela situação é o funcionamento dos lobos frontais e principalmente a parte mais anterior, que é o córtex pré-frontal, que faz com que a gente tenha... Isso, na parte mais à frente. Que faz com que a gente tenha o juízo. Você até tem vontade de, mas não faz, porque você mede as consequências. Quando esse desbalanço é alcançado de uma forma muito gritante, por exemplo, se a pessoa ingeriu bebida alcoólica e de repente seu lobo frontal não funcionou de uma forma adequada, ou então realmente se sentiu extremamente atacado, violado, e essa parte anterior deixa de funcionar de uma forma adequada, a amígdala sobrepuja. E esse comportamento de ira, de raiva, e eu vou falar para você, é alguma coisa que mais ou menos mistura, né? A busca por justiça e também a vontade de fazer vingança, entra em ação. E aí a gente olha coisas como, por exemplo, essa, uma retroescavadeira. Quantas vans você falou? 50? 50 vans, um número 2 milhões absurdo. de Você euros. imagina a raiva, né? Porque assim, não foi uma van. Foi um processo que ele entrou num descontrole psíquico e não teve fim. Porque para você destruir 50 vans, você imagina quanto tempo ele não levou, por mais que a retroescavadeira seja aí poderosa. É a hora que a gente fica cego, né, doutora? Aquela hora que literalmente, perde o juízo. é uma cegueira psíquica. Uma cegueira. Ou seja, o indivíduo só tem aquilo na frente para realizar. É uma sensação de que ele vai ficar quite e ele vai tranquilizar o funcionamento aí do seu sistema límbico se de fato tomar aquela atitude que obviamente não tem sentido. Aqui no Brasil teve uma história, até o nosso editor Daniel Corrá lembrou para a gente, agora há pouco, quando a gente estava discutindo o quadro, então a gente vai trazer aqui, que a gente não sabe o motivo da briga, mas olha o nível de nervosismo desses dois. O que acontece? Enquanto você vê a imagem, eu vou te contando. Acredite se quiser, isso foi aqui no Brasil. A mulher tenta atropelar o homem
e ele começa a jogar pedras no carro da mulher. Nenhum dos dois quer desistir da confusão, ninguém... Nossa Senhora, o carro ficou desse jeito que você está vendo. Esse caso foi em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Doutor, mais um exemplo de um descontrole total, né? Quando você fica cego de raiva com algo. Sim, por sorte, parece que só o carro de fato ficou lesado, né? Menos mal. Porque você imagina que frustrante que seria uma situação de um óbito ou de uma lesão corporal grave por conta de um descontrole emocional e um comportamento de fato muito raivoso, né? A gente sabe que o desequilíbrio pode acontecer, como eu falei, às vezes a ingestão de bebida alcoólica ou outra substância pode prejudicar o funcionamento do lobo frontal e do córtex pré-frontal, fazendo com que essas estruturas que estão mais relacionadas com o nosso comportamento agressivo fiquem mais ativas.